Já ouviram a expressão gotcha? Got you? É uma expressão, né, que traduz peguei você, ou peguei vocês. E essa expressão deu nome a um filme de 1985, um filme estadunidense destinado a jovens, a adolescentes. A clássica comédia para adolescentes dos anos 80, assim como foi Curtindo a Vida Doidado, Namorada de Aluguel, entre outros filmes destinados a esse público. Gotcha também abordou o tema da ingenuidade, da sexualidade e dos desafios de quem está saindo do ensino médio, mas envolvendo uma trama muito legal de espionagem. E esse filme tem uma trilha sonora espetacular, que vamos abordar aqui nesse vídeo de hoje do Histórias de Músicas. Relembrar do filme Gotcha e também da sua belíssima trilha sonora. Então, né, para quem não lembra, né, ou quem era criança, adolescente nos anos 90, assim como eu, deve ter já assistido esse filme na sessão da tarde ou no cinema em casa. Conta a história de Jonathan Moore. Ele era filho de um casal bem abastado, então ele era tipo um playboyzinho da escola. Mas ele também era muito ingênuo, ele não fazia muito sucesso com as mulheres, ele não era popular. E ele dividia seu tempo no campus do colégio entre um esporte chamado gotcha, em que usava uma arminha de paintball para ficar atirando nas pessoas. Eles tinham um grupinho ali, né, que fazia ali uma competição, então ele tinha um amigo dele chamado Manolo, que também praticava o paintball, e eles ficavam para lá e para cá no campus tentando um acertar o outro. E as meninas olhavam isso, né, pô, esse bando aí de idiotas. Imagina, né, que brincadeirinha besta, né, tá lá você andando na boa e de repente alguém te acerta com uma arminha de paintball. Você vai pensar, pô, que cara mais bobo. E assim era o Jonathan. Só que daí ele termina, né, o colégio, e os pais dele, como tem muito dinheiro, decidem apresentar o filho como uma viagem para a Europa. E ele leva junto o seu amigo inseparável, o Manolo. E eles pretendem ir para a Espanha, mas antes eles passam em Paris. E lá em Paris, ele conhece, né, numa cafeteria, uma mulher muito bonita, interpretada pela Linda Fiorentino, que é a espiã, que até então ele não sabe que é uma espiã, a Sasha Banachek. E ela tem todo um sotaque assim do leste europeu, né, muito charmosa, e rapidamente ela conquista o coração do garoto jovem de 18 anos. E ela, com certeza, muito mais esperta, muito mais experiente. Então, o Jonathan, que não era bobo nem nada, e apaixonado pela Sasha, decide não ir para a Espanha. Então ele se separa do Manolo, ele parte para a Alemanha com a sua garota. E aí ele se envolve num esquema de espionagem internacional. A Sasha, como eu falei, é uma espiã da Alemanha Oriental. E ele vai lá para o outro lado do Muro de Berlim e começa uma caçada em que ele tem que se defender. Ou seja, ele vai para um lugar desconhecido, fazendo também uma alusão à passagem da adolescência para a vida adulta, quando você entra num jogo para valer, um jogo que vale a sua vida, que é o amadurecimento e você se virar ali na vida adulta, em que cada um pode ser um espião que pode estar querendo te pegar. E aí o jogo, que lá na escola era de brincadeira, né, com paintball, se torna uma caçada verdadeira, porque a Sasha, na verdade, ela não está apaixonada pelo Jonathan nesse primeiro momento. Ela usa ele como uma isca para levar lá uma encomenda para a Alemanha Oriental. Ele seria o personagem perfeito, jovem, inocente, né? Ele é bem inexperiente, e ela utiliza ele para essa finalidade. Só que depois eles acabam se envolvendo, né? E o Jonathan, ele acaba também amadurecendo ali a partir do relacionamento dele com a Sasha. Let's play spies in the dark. I want you now.
bem legal, né? É um filme com uma trama adolescente, ali se parece ali os jovens ali bem inexperientes daquela faixa etária, né? Viajam, buscam o desconhecido. O Jonathan, ele se envolve com essa espiã e ele nem imagina no que ele está se metendo, porque ele não vê além disso. Ele acredita num papo que a garota diz para ele que ela se apaixonou por ele porque ela não gosta de homens peludos e ele não tem pelos nenhum no corpo. Então ele cai nesse papo aí. O filme é perfeito? Não, não é perfeito. É um filme com muitas falhas narrativas também. É uma coisa muito incomum. Imagine, o cara é filhinho de papai lá nos Estados Unidos, ganha uma viagem para a Europa e lá na Europa ele se envolve num esquema de espionagem. Conhece uma espiã num café e que, bem, tudo tem esse desenrolar. É uma história fantástica e bem improvável. Então, né, é um filme que tem uma narrativa um pouco forçada, mas que para os jovens da época encaixou bem. Eu lembro desse filme lá nos anos 90, eu com meus 12, 13, 14 anos ali, eu gostava muito de assistir Gotcha. E era muito legal, muito, muito divertido. Passava tarde. Tinha umas cenas assim, né, meio quentes ali do Jonathan com a Linda Fiorentino, com a Sasha. Mas nós assistíamos, assim mesmo. Era um dos filmes mais repetidos. Sempre estava passando, Gotcha, A Arma do Barulho, na tradução em português. Só que, por mais que ele seja um filme adolescente, ele não é um besterol, como nós temos hoje em dia. Se a gente for ver, a trama que envolve o filme de Gotcha é bem interessante. Fala de uma época, né, de Guerra Fria, em que a espionagem era presente, tinha essa tensão entre leste e oeste. Né? Então, quer dizer, o Jonathan, que era americano, estava pisando numa área proibida, estava indo para o leste europeu, cercado de inimigos, espiões. Isso também reflete o imaginário norte-americano sobre aquele lado do mundo após décadas de Guerra Fria. Então eles tinham um certo preconceito com os países do Oriente, principalmente da Europa, como se eles fossem muito atrasados. Realmente, até que tecnologicamente eles se tornaram. Eram países bem pobres mesmo, principalmente ali da Cortina de Ferro. Mas isso transparece no filme. E daí tem algumas cenas meio deslocadas, assim, como o Jonathan com saudades dos fast foods americanos, e vai comer ali, não sei se um McDonald's, e daí ele, né, tá com saudades da sua terra natal, porque para ele todo o ambiente é hostil. E também, né, por mais que possa parecer uma cena deslocada, talvez isso tenha um significado em relação ao retorno para a segurança do lar. Estava num lugar completamente inóspito, sendo perseguido por espiões atrás de uma mochila que ele carregava e nem sabia o que tinha dentro, porque confiou na garota. E assim foi com o Jonathan Moore, esse personagem bem legal, bem interessante. E que, assim como Ferris Bueller de Curtindo a Vida Doidado, assim como o Ronald Miller, Namorada de Aluguel, são personagens carismáticos e bem ingênuos. O Ferris Bueller não era ingênuo, né? O Ferris Bueller era muito esperto, quem era ingênuo era o amigo dele. Mas personagens marcantes da década de 80. E espero que vocês se lembrem, tenham uma boa memória afetiva desse filme, que tenham curtido esse vídeo. Durante o vídeo eu passei algumas cenas do filme com a música, com o tema Gotcha, muito legal. E se você gostou do canal, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho. A ajuda de vocês é muito importante para que possamos continuar a crescer aqui no YouTube. E eu espero vocês no próximo vídeo de histórias de música. Gotcha!